Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Araxá Soluções. Estamos produzindo esta série especial diretamente do workshop técnico sobre o LR Cap de armazenamento. Um encontro que reúne engenharia, tecnologia, finanças e estratégia para discutir soluções para o primeiro leilão de baterias de armazenamento da história do Brasil. Ao longo desta série, conversamos com especialistas, fabricantes globais, engenheiros e executivos que estão ajudando a transformar o edital em projetos viáveis, confiáveis e executáveis ao longo do tempo. No episódio de hoje, vamos falar sobre os principais desafios financeiros para estruturar projetos de armazenamentos competitivos no LR Cap. Nosso convidado é Eduardo Tobias, sócio da VAT Capital e especialista em análise de viabilidade econômica, estruturação de financiamento e compra e venda de projetos e ativos de energia renovável para o Brasil. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Qual que é a importância desse evento hoje que está sendo realizado pela Araxá Soluções, pela Elastre Engenharia? Estão reunidos mais de 250 profissionais do setor elétrico, e como que a VAT Capital se posiciona hoje dentro desse mercado? Sim, acho que a Araxá e a Elastre foram muito felizes no momento desse evento, né? A gente está agora no final de janeiro, todos na expectativa da publicação da portaria definitiva do leilão de reserva de capacidade. E nas palavras do próprio Rodolfo, né, CEO da Elastre, acho que tem o objetivo de acelerar essa curva de aprendizado, né, democratizar a informação, diminuir a simetria, para que as empresas consigam se preparar adequadamente para participar nesse leilão, que espera-se que seja um marco de desenvolvimento do setor, para que a gente efetivamente tenha vários grandes projetos. Isso ajude a desenvolver a cadeia produtiva de baterias no Brasil, né? Não só fabricação, mas serviços, engenharia e tudo mais. E para nós, VAT Capital, como empresa de assessoria financeira, a gente vem aqui trazer esse ângulo de competitividade, o que agrega valor para você ter um projeto mais competitivo, diferenciais, como interpretar as diretrizes que estão postas, por enquanto, ainda que preliminarmente, né, na portaria, para desenvolver um projeto que tenha boas chances de vencer esse leilão. E como é que você vê esse mercado de armazenamento no Brasil hoje? O que esse leilão vai mudar? É a grande nova fronteira de expansão no Brasil, né? Muitos países já estão com a implantação de baterias muito mais avançada do que a gente. Para a gente é crítico que isso ocorra o quanto antes, principalmente pelos cortes que a gente vem vendo na produção de eólica e fotovoltaica, que só no passado representou um prejuízo de 6,5 bi de reais para os geradores. Então, o momento é agora, né? Qual é o papel do LR Cap, né? Esse não é um único modelo de negócio de aplicação de baterias, a gente já tem quase 1 gigawatt-hora instalado, principalmente em sistemas isolados, e o que a gente fala behind the meter, atrás do medidor, que é junto da carga, em empreendimentos comerciais, industriais e também no nosso agronegócio, que a gente tem muitas regiões agro que não tem um atendimento de energia elétrica com confiabilidade, então tem esse nicho também. E a reserva de capacidade vem para trazer essa flexibilidade na rede elétrica conectada, na rede básica, e por serem projetos de grande escala, tem esse efeito multiplicador de desenvolver a cadeia, de amadurecer os modelos de negócio, o entendimento sobre, enfim, os modelos de negócio, a formação dos profissionais, tem esse efeito multiplicador que tende a acelerar bastante o crescimento da adesão dessa tecnologia no país. E do ponto de vista financeiro, quais são esses principais desafios para as empresas? Como você falou, hoje tem um curtailment muito forte, mais de 6 bilhões de reais foram desperdiçados em 2025, Sim. mas numa proposta para participação de um leilão. Do ponto de vista financeiro, qual que é o principal desafio? O principal desafio é essa imprevisibilidade da receita de longo prazo de um projeto de investimento de baterias. Então, qual é a característica? É um projeto capital intensivo. Você vai fazer um investimento muito grande no início para ter um benefício ao longo de 15, 20 anos, né? Depender do uso dessa bateria, ela vai ter uma vida útil mais longa ou mais curta. E hoje a gente ainda tem uma regulação no Brasil preliminar,
ar, né? Está sendo discutido há vários anos pela ANEEL no âmbito da consulta pública 39, mas ainda não foi deliberado. A gente tem algumas definições importantes que saíram na reforma do setor elétrico, que virou a Lei 15.269, mas o racional por trás de viabilizar um projeto de bateria, usualmente, olhando outros países onde isso é mais avançado, é o chamado empilhamento de receitas, ou seja, como as baterias têm de inúmeras finalidades, elas podem prestar diversos serviços, a melhor forma de remunerar esse investimento é conseguir ter essas múltiplas receitas. Então, dando exemplo, eu posso fazer, se eu estiver conectado na rede, uma arbitragem de preço. Eu compro energia quando ela está mais barata, vendo quando ela está mais cara. Se eu estou no mercado cativo e eu sou um consumidor e eu consumo energia no horário de ponta a energia é mais cara. Eventualmente, alguns consumidores, inclusive, têm um gerador a diesel que ele roda, que além de ser poluente, também é caro, mas para pagar mais barato na energia do que o preço na ponta. Ou mesmo confiabilidade. Você tem indústrias que operam 24 horas por 7 dias por semana que não podem ficar sem eletricidade. E a gente vê cada vez com maior frequência a questão de confiabilidade da rede, de se ter os apagões, se ficar sem energia elétrica. Então, você tem diversas aplicações que, se feitas conjuntamente, ajudam a remunerar mais adequadamente essa bateria, né? Tem um estigma de falar, Rafael, puxa, as baterias são muito caras. As baterias, qualquer investimento de infraestrutura é capital intensivo. Ele é um investimento grande e você vai amortizando ao longo dos anos. Então, no final, o importante é ter esse marco regulatório e possibilidade de empilhar receitas para que isso seja viável. As baterias têm ficado cada vez mais barato há anos. E ela já é viável com, vamos dizer assim, com a regulação preliminar que a gente tem para algumas aplicações. Com a regulação mais madura, quando concluída a CP39, com esse empurrão do leilão de reserva de capacidade e com o contínuo barateamento da tecnologia, isso tudo tem que fazer o crescimento desse setor de maneira exponencial no Brasil. E todas essas análises de CAPEX, OPEX, as particularidades de cada projeto devem ser desenvolvidas em particular. Sim. Contando com um profissional especialista nisso. Mas tem alguma dica que una todos os projetos ou não? São vertentes separadas? Ou tem alguma questão que todo projeto precisa absorver? Tem questões que são muito particulares de qual é a aplicação do projeto. Então, por exemplo, se eu vou aplicar junto a uma carga agrícola, uma fazenda que precisa de eletricidade para irrigação, a uma pequena indústria, um hospital, que aí já é o que a gente chama atrás do medidor, né, junto à carga, ou se é para essa flexibilidade da rede, para potência, para transmissão, aí você vai ter algumas particularidades da aplicação. Mas a tecnologia em si, ela é muito similar. Então, por óbvio, tem que ter essa preocupação de desenvolver o projeto que parte da engenharia, da parte técnica. A econômica acaba sendo uma consequência, né? De você... Eu costumo fazer analogia com a fruta, né? Você vai fazer o suco de fruta, você quer extrair o máximo de suco da mesma fruta, de maneira que você use eficientemente o capital que você está investindo. Mas, por óbvio, você não pode olhar só no preço de entrada, no ticket, quanto custa a camiseta. Você tem que falar, bom, essa camiseta vai durar 10 anos, essa vai durar 5. Então, você tem que ponderar tudo isso. É um tema multidisciplinar, não é só o financista, não é só o engenheiro, não é só o fabricante que vai conseguir dar essa resposta. Então, isso tem que ser trabalhado em conjunto com as particularidades da aplicação da tecnologia. Ok. E muitos projetos eles podem ser tecnicamente viáveis, porém não bancáveis. No teu entendimento, pela tua experiência, o que diferencia esse projeto de baterias que atrai capital daquele que fica pelo caminho? Sim, o grande desafio, como ele é capital intensivo, o credor, quando ele vai avaliar emprestar dinheiro, e também podemos falar do ponto de vista do investidor depois de capital próprio, mas ele, de novo, vai na previsibilidade de receita. Ele fala, bom, tudo bem, vamos inventar aqui um investimento de 10 milhões, o credor vai dar 7 milhões num prazo de 10 anos. Puxa, como é que eu avalio se o tomador dessa dívida vai ter
conseguir gerar dinheiro para me pagar de volta esse financiamento. Então, grandes empresas que se financiam corporativamente não tem tanta dificuldade. Agora, quando a gente pensa em Brasil, com as nossas características continentais, com aqueles empreendimentos mais distribuídos, com os projetos menores, com aplicação no agro, na indústria, no comércio, a gente vê muitos desses projetos menores, muitas empresas novas, startups. Eu acho que dá para fazer um pouco a analogia com o que aconteceu com a geração distribuída fotovoltaica, não a de telhado, mas a mini geração, né? Você tem aquele desafio da adesão à tecnologia, que as pessoas ainda não conhecem tanto no Brasil, e você tem o desafio de fazer aquele grande investimento inicial. Então, na fotovoltaica, a gente viu muito o negócio chamado aqui, no caso do BES, né, o as a service, como serviço. Então, em vez de você chegar para o consumidor de eletricidade que precisa da bateria para quaisquer que sejam as finalidades, e falar, puxa, ó, você tem que fazer um cheque de 10 milhões de reais. Ele fala, puxa, mas esse não é o meu negócio principal. Meu negócio é o agro, é a indústria, é o comércio, o juros está caro, né? Eu vou priorizar isso. Então, o que a gente tem visto como tendência é você ter uma empresa que compra esse sistema, põe junto ao cliente e cobra um aluguel mensal. E esse aluguel mensal tem que caber no benefício que esse cliente final vai ter desse produto, né? Então, isso mais para essa aplicação junto da carga. No lado dos leilões, que é o LRCAP, é essa previsibilidade de você ter um contrato de longo prazo, e né, a gente tem muito contribuído todo o setor, né, com o governo, com o Ministério, pedindo um contrato mais longo, né? O Ministério na portaria previu 10 anos, e a gente entende que 10 anos é um prazo muito curto para a vida útil que essa bateria tem para o uso que está se prevendo ter, que é um único ciclo por dia. Eu tendo um prazo mais longo, eu consigo um financiamento mais longo. E qual que seria esse prazo ideal, no entendimento? Puxa, a gente tem pleiteado 15 anos. O próprio CISOL, né, o leilão de sistemas isolados no final do ano passado, que era projetos híbridos com bateria, já foi de 15 anos. Se a gente olhar outros países onde teve leilão, muitos fizeram de 15 anos. Então a gente realmente não entende por que está sendo considerado 10 anos. A gente tem alguns fabricantes aqui na salinha do lado, no workshop, falando que garantem por 20 anos esse equipamento usando um ciclo por dia, que é o que está previsto na portaria. Então, puxa, assim, é para benefício do setor como um todo. O lance no leilão por parte do empreendedor vai ser mais barato, mais competitivo, se você tiver um contrato mais longo, porque traz essa previsibilidade de receita, o que é bom para o investidor e também para o credor, para o financiador do projeto. As experiências internacionais, então, são factíveis com esse prazo? Sem dúvida, sim. Ótimo. Eduardo, muito obrigado pela conversa, por compartilhar a tua experiência, a tua visão de negócios. E esse episódio faz parte da série especial da Araxá Soluções, produzida durante o workshop técnico sobre o LRCAP de armazenamento, reunindo quem está na linha de frente da construção do primeiro leilão de baterias do Brasil. Continue acompanhando nossos canais para ter acesso aos próximos episódios, análise técnicas e aprendizados desse novo capítulo do setor elétrico. Obrigado pela audiência e até a próxima. Muito obrigado, Rafael.